Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Geisa, sua professora de ciências. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de energia e como elas sofrem transformações. Esse material, esse assunto eu já enviei para vocês na semana passada, um material contendo essas informações, mas na aula de hoje nós vamos explicar um pouquinho melhor. Eu espero que vocês entendam. Vamos falar sobre tipos de energia e suas transformações. Existem energias, os tipos de energia podem ser considerados como renovável ou não renovável. O que diferencia uma da outra é se elas se esgotam ou não na natureza. Fontes de energia que não se esgotam na natureza, elas são chamadas de energias renováveis. E elas geralmente geram pouco impacto ambiental na natureza, ou impactos que podem ser revertidos, tá? Então, elas não geram tanto impacto para o meio ambiente como a energia não renovável. E você consegue produzir novamente. Por exemplo, a energia hidroelétrica, você tem uma grande fonte de recurso, muito recurso na natureza, que seria a água de rios, para poder utilizar dele para gerar energia elétrica. Os ventos na energia eólica, a energia solar, maremotriz, geotérmica, biomassa, até mesmo a biomassa, se você utiliza, por exemplo, madeira ou resto de alguma produção, como cana-de-açúcar, aquilo que sobra pode ser usado para gerar energia elétrica também, tá? Então, e você consegue replantar novamente. Então, é uma fonte de energia que não se esgota facilmente na natureza. A energia não renovável são aquelas que provêm principalmente do petróleo e outras que também não são tão fáceis de se encontrar na natureza e que têm uma quantidade limite, você não consegue produzir novamente, ou como é o caso da energia nuclear, que gera um grande impacto ambiental. Na verdade, todos eles geram um grande impacto ambiental. O petróleo e todos os seus derivados, como o diesel, gasolina, eles são extremamente poluentes, eles não podem ser produzidos novamente, porque se vocês forem procurar saber como o petróleo é formado, levam milhões de anos para o petróleo se formar. Então, não é algo que, quando acabar, a gente consiga fazer novamente tão cedo, né? Então, é uma fonte não renovável de energia. Depender apenas de petróleo e seus derivados é um risco calculado. O gás natural também, ele é uma fonte que pode se esgotar na natureza, então não é confiável, não é renovável, além de também ser altamente poluente. E o carvão mineral também existem as condições para que o carvão mineral seja constituída similar com o do petróleo. Leva muito tempo para ele ser produzido, por isso, quando acaba, a gente não consegue fazer novamente. E a energia nuclear também é outra fonte de energia não renovável, você não consegue reproduzir, todas elas são extremamente arriscadas e poluentes. Tipos de energia. Agora a gente vai falar de energia em geral, não só energia elétrica, tá? A energia elétrica é um dos tipos de energia. Existem, essas são os principais tipos de energia: energia química, cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, mecânica, elétrica, luminosa, sonora, térmica, enfim. A energia química é uma energia que está relacionada a algum tipo de reação química.
por exemplo, quando a energia que nós adquirimos para realizar atividades com o nosso corpo, ela provém de várias reações que acontecem quando nós nos alimentamos. Então, quando você se alimenta, as reações que vão acontecer ali do alimento vão passar para você energia, energia química. E essa energia química que acontece nas células vão produzir para você, vão possibilitar você realizar atividades. Nas pilhas também acontecem reações químicas ali dos elementos que estão dentro da pilha, gerando energia ali elétrica. Aí já é um passo de transformação. Mas dentro da pilha ocorrem reações que produzem uma energia química dentro delas, digamos assim. Energia cinética, é energia que tem a ver com movimento. Toda vez que você tem um corpo se movendo, você tem ali energia cinética, tá? A energia potencial gravitacional. Potencial gravitacional é uma energia que que se acumula quando você está a uma determinada altura em relação a algum ponto. Tanto a energia potencial gravitacional quanto a potencial elástica, a energia potencial em si, é uma energia que se acumula num corpo. Então, toda vez que fala de energia potencial, está falando de energia acumulada. E essa energia acumulada vai ser transformada em algum tipo de movimento. E aí, por isso, a energia potencial ela está ligada com a energia cinética. Então, se você tem um objeto que está a uma determinada altura em relação a um plano, exemplo, tem aqui, digamos que uma mesa sobre o chão, eu sou péssima desenhista, mas enfim, dá para entender. Digamos que isso aqui seja uma mesa e eu tenho um objeto que está em cima dessa mesa. Como esse objeto está a uma determinada altura em relação ao chão, ele está a uma determinada altura, logo, esse objeto em cima da mesa, ele possui energia potencial gravitacional. Gravitacional, porque já que está à altura, vai ter a gravidade puxando ele para baixo, assim que ele sair de sobre a mesa, então energia potencial gravitacional. Mesmo ele estando ali parado em cima da mesa, mas ele está com essa energia acumulada por estar a essa altura. Então, ele tem uma energia que, se ele sair de cima ali da mesa, alguém empurrar, essa energia potencial que estava acumulada, vai ser transformada em energia cinética. A gente já vai falar sobre transformação. Mas, enfim, toda vez que um objeto está a uma determinada altura em relação a um plano, nós temos energia potencial gravitacional. Quanto maior a altura de que ele estiver, maior é essa energia acumulada. Okay? Então, objetos em alturas diferentes, eles vão ter uma energia potencial diferente. Então, se eu tenho um objeto aqui, numa altura diferente desse, eu consigo observar que, já que a altura é diferente, então, esse que está mais alto, ele tem mais energia potencial. Entendido? Potencial elástica. Vocês já devem ter usado um elásticozinho, qualquer tipo de elástico que você consiga esticá-lo. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho um elástico e aí eu posso esticá-lo. E quando eu solto, enquanto eu estou esticado, aqui, olha, eu tenho uma energia potencial elástica. Porque, e ela está acumulada, não estou gastando essa energia potencial elástica. No momento em que eu soltar uma extremidade, essa energia potencial elástica vai ser transformada em movimento. É por isso que eu particularmente, quando era criança, brincava muito disso, pegar um elástico, colocar uma bolinha ou alguma frutinha e usar a energia potencial elástica para acertar os coleguinhas. Não façam esse caso, nem na escola. Então, a energia potencial elástica, ela também
é uma energia que se acumula. Quando você pega um objeto que tem uma grande elasticidade, puxa ele, você gerou ali uma energia potencial elástica. Pode ser uma mola, pode ser um elástico mesmo, enfim, qualquer coisa que dê essa ideia de elasticidade, beleza? Energia potencial elástica, energia potencial junto com energia cinética formam a energia mecânica, tá? Toda vez que você tem uma energia que está se transformando, a junção ali de energia potencial, essa potencial pode ser tanto a elástica quanto a gravitacional. Energia potencial junto com cinética, nós temos energia mecânica. Então, se eu tenho, por exemplo, digamos que eu tenho uma rampa, um escorrega, enfim, e aí eu tenho aqui um objeto que está descendo essa rampa, tá? Ele está descendo. Então, tá vendo que está havendo uma diferença de altura, porque ele está aqui em cima, daqui a pouco ele vai estar aqui embaixo, está tendo a transformação de energia, ele está tendo tanto energia potencial, porque ele ainda está a uma determinada altura, a altura está diminuindo, porque ele está descendo, mas ele ainda está sobre uma altura. Então, ele ainda tem energia potencial gravitacional, mas ele também está em movimento. Então, é uma energia potencial junto com energia cinética. Logo, o tipo de energia é mecânica, ok? A mecânica é a potencial, que pode ser gravitacional ou elástica, mais a energia cinética, tá bom? Energia elétrica, não precisa nem falar, vocês já conhecem, é a energia que a gente utiliza aí para ligar os aparelhos da nossa casa, acender lâmpadas, luzes, TV, computador, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a energia elétrica numa próxima aula, que aí a gente vai falar as fontes de energia elétrica. Energia luminosa, o nome diz, é luz. Então, quando eu tenho uma lâmpada acesa aqui na minha sala, estou gerando aqui uma energia, a lâmpada está gerando para mim uma energia luminosa, o sol libera uma energia luminosa também, energia sonora. Quando eu ligo um aparelho de som na minha casa para ouvir uma música, energia sonora. Energia térmica, térmica tem a ver com calor. Tudo aquilo que gera calor está gerando aí energia térmica, tá? Então, fica aí alguns tipos de energia, eu espero que tenham entendido. Vamos agora para as transformações. Eu vou colocar só alguns exemplos, porque são muitas formas de transformação de energia. Existe uma lei chamada Lei da Conservação da Energia, que diz que a energia ela não pode ser destruída, ela não pode ser criada, ela apenas pode ser transformada de um tipo de energia para um outro. Eu coloquei aqui um exemplo nessa imagem de uma hidrelétrica, por exemplo, mais ou menos uma hidrelétrica. Isso aí não é exatamente uma, mas é só para você entender mais ou menos essa dinâmica aí. Então, digamos que eu tenho aqui uma hidrelétrica e a água é acumulada a num grande reservatório, numa grande altura. E aí essa água que está aqui numa determinada altura vai descer para cá e passar pela turbina. Tá vendo que se ela está a uma grande altura ou uma altura relativa, se ele tem altura, se ela está em altura, então você tem energia potencial gravitacional. Beleza, tem energia potencial gravitacional. Lembra que eu falei que quanto maior a altura, maior a quantidade de energia? Isso significa que se a água está lá em cima, ela tem uma grande quantidade de energia potencial gravitacional, mas à medida que ela vai descendo, essa energia vai se transformando. Quando a energia está descendo aqui, ela está se movimentando, nós temos energia mecânica. Quando essa água passa pela turbina, ela vai movimentar a turbina. Então, você tem uma transformação aqui. Se tem movimento, nós temos energia cinética. Lembra que eu falei da energia cinética?
Se tem movimento, tem energia cinética. Então, olha a transformação que houve aqui. Vou colocar aqui EC, energia cinética. Você tinha uma água que estava aqui acumulada a uma determinada altura, então ela tinha energia potencial. Mas quando essa água desceu e passou pela turbina, essa água agora não tem mais essa energia potencial acumulada. Para onde é que foi a energia potencial gravitacional? Ela foi transformada em energia cinética, porque essa queda de água movimentou a turbina. Se houve movimento, então energia cinética, tá? Então, não é que a energia potencial acabou, ela não acabou, ela não foi destruída, ela foi transformada em energia cinética. E a energia cinética não foi criada do nada, ela veio, era energia gravitacional que se transformou em cinética. Por isso que a gente diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de um tipo para outro. Beleza? Depois, essa movimentação da turbina vai fazer com o gerador aqui, olha, o gerador vai transformar essa energia cinética em energia elétrica. Energia elétrica. Nossa, muito feio aqui minha escrita, mas dá para entender. Então, você houve aqui um monte de transformação. Energia gravitacional, potencial gravitacional, que foi transformada em energia cinética que foi transformada em energia elétrica. Aí, essa energia elétrica vai ser transmitida por fios numa torre de transmissão, que vai trazer energia até a nossa casa. Entendido como ocorrem as transformações? Vamos ver mais alguns tipos? Olha, eu coloquei aqui, ó, mais uns tipos de transformação de energia. Tem uma pessoa que está a uma determinada altura no patins, então ele tem aqui energia potencial. Ótimo. Quando ele está descendo e subindo essa rampa, ele tem energia cinética, porque ele está se movimentando, mas ele também tem energia potencial, gravitacional também, porque ele ainda está subindo, descendo e subindo. Logo, aqui, o tipo de energia é mecânica. Aí, quando ele chega na altura de novo, energia potencial novamente. Ok? Aqui eu tenho um outro exemplo que tem, olha, uma pessoa fazendo um salto com vara. Enquanto ela está só correndo aqui na primeira etapa, é energia cinética. Energia cinética. Quando ela começa a subir, olha os tipos de energia. Ela tem energia cinética ainda, porque ela está se movimentando. Ela tem energia elástica. Como assim elástica? Olha aqui a vara, o jeito que a vara está. A vara está catapultando ele, está lançando ele para cima. Logo, energia elástica, né? E à medida que ele vai subindo, também tem energia potencial. Aqui em cima, no momento que ele chega no ponto mais alto que ele podia chegar, ele tem energia potencial. E aí, quando ele começa a descer, energia potencial, gravitacional e cinética. Ok? Chegou aqui no baixo, acabou, digamos assim, essa energia, digamos mais ou menos. Entendido como ocorrem as transformações de energia? Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Espero que tenham entendido tudo. E por hoje é só. Tchau!